noite, família Filipenses. Como vocês estão? Todo mundo bem? Tudo nessa e eu aprendi tudo com o Senhor. Mesmo que às vezes pela dor, que nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. Que disse, meu filho, não dá pra desistir, tá bom? Não dá pra desistir. Não desista. Você chegou até aqui. Olha o caminho, olha onde você chegou. Aguente mais um pouco. Já está chegando o tempo. Glória a Deus. Pra esse medo. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Mas que tu não me cobra nada. Tu sabe o que me espera no futuro. E deixa minha alma aliviada. Eu entendi que não se colhe fruto de árvore que não é machucada. E que pra eu crescer leva um tempo. Que o prazer está na caminhada. E eu aprendi tudo com o Senhor. Mesmo que às vezes pela dor, que nenhuma vez me questionou, mas não me deixou morrer. Que disse, meu filho, não vai dar pra desistir. Olhe o caminho, você chegou até aqui. Aguenta um pouquinho, que já está chegando o tempo. Segue nessa força, que eu determine um final pra esse medo. E eu tô aqui e não te deixaria perecer. Eu dou sustento e força a você. Eu sou o que Aleluia, precisa vencer. Você vai entender que eu não te deixaria, nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz o tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora. Não desista, Deus conta com você. Deus está com você. Nem por uma, nem por outra ovelhinha. Te fiz do tamanho e do jeito que eu queria. Não desista agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não desista. É isso que eu tenho para falar para você aqui essa noite. Não desista. Deus conta com você. Deus conta conosco. Não dá para desistir. Não tem como a gente desistir. Crente, eu costumo dizer uma coisa. Cristão não tem essa opção de desistir. Mesmo quando a gente quer desistir, não tem jeito. Não sei você. Mas mesmo quando você pensa assim: boa noite, Caína! Boa noite, como você está? Valdirene também acabou de entrar. Raquel já está aí, a Ana Clara, Diego Garcia, a Ellen. Todo mundo já tá aí, né? Meninas, já vão mandando aí, vocês que estão aí. Clica nesse aviãozinho aqui, ó, no cantinho aqui da tela aqui. E envie pro seu amigo, pra sua amiga. Às vezes Deus tem uma palavra para ela essa noite, né? Então seja um portador da mensagem de Cristo. Você enviando esse aviãozinho para alguém, você está fazendo ID. Você está enviando para alguém uma palavra que edifica. Então faça isso aí agora. Enquanto oramos aqui, vai enviando para alguém. Que hoje Deus quer falar com você. Deus já está falando conosco aqui. Deus deu o início desse louvor. Não coloquei esse louvor aqui por acaso, tá? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já pensou em desistir, já pensou em parar, já pensou assim: Senhor, olha, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais isso que o Senhor tem pra mim, eu não quero. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Mesmo que você desista, Deus não desiste de você. Mesmo que você pense em parar, Deus está falando para você assim: meu filho, você só está cansado.
Você só precisa descansar. E nós vamos falar um pouquinho também sobre esse descanso aqui no livro hoje. Eu quero entrar num assunto aqui bem legal hoje, tá bom? Então não desista, não pare. Antes de a gente começar, eu quero deixar uma palavra para vocês aqui. Que está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16 ao 18. Fala o seguinte: por isso, nunca desistimos, ainda que nosso interior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Sabe aquele dia que você pensa em desistir, como eu já falei? Quando a gente pensa em parar, parece que quanto mais a gente ora, parece que quanto mais a gente jejuma, parece que nada dá certo. Nós não conseguimos ver fisicamente o que está sendo produzido, mas algo está sendo gerado. Nós não vemos o mundo espiritual, mas quando nós oramos, quando nós nos posicionamos, algo no céu tem agido ao nosso favor. Por isso que ele fala aqui que nós não vamos desistir. Não desista. É só uma fase, vai passar. Coloque na presença do Senhor aquilo que você tem pedido e persista em oração. Porque Deus, na hora certa, Ele irá te dar a resposta. Amém? Agora vamos para a nossa leitura de hoje. E hoje nós temos sorteio, tá? Temos sorteio hoje. Vamos estar fazendo aí um sorteio hoje. Um pro YouTube e um lá aqui pro Instagram. Vamos lá? Deixa eu virar aqui. Vocês lembram que a gente parou? A gente estava falando sobre os tipos de jejum, né? Vocês lembram, né? Os tipos de jejum. Hoje vamos estar concluindo os jejuns, tá? Vamos lá. Jejum parcial. O jejum parcial, por sua vez, é a abstinência de determinados tipos de alimentos, porém não de todos. Admite a ingestão de líquidos e não só de água, além de alimentos dos quais não tenha se proposto a privar-se. O exemplo mais claro desse tipo de jejum foi feito por Daniel, o que tem levado muitos a usarem as expressões jejum de Daniel e jejum segundo Daniel, como referência ao jejum parcial. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Daniel 10, versículo 2 e 3. Obviamente, Daniel não estava fazendo uma dieta. Sim, às vezes percebo alguns banalizarem desta forma o jejum do profeta. Jejuns são feitos com propósitos espirituais, inclusive os parciais. Um anjo de Deus falou com Daniel ao final daquele jejum e disse que o profeta dispõe o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Daniel 10, 12. Uma clara aprovação do ato. Que Daniel tinha o hábito de jejuar fica atestado no capítulo anterior.
Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejuns, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Daniel 9:3. Esse jejum se deu no primeiro ano do reinado de Dário. Daniel 9:11. Enquanto aquele registrado do capítulo 10, que citamos há pouco, é referente ao terceiro ano de Círio. Daniel 10:1. Fato é que Daniel fazia jejuns e, ao que tudo indica, não apenas na modalidade parcial, apesar de ser um ícone desta forma específica de jejumar. Alguns, ao tentarem definir o jejum de Daniel, misturam os relatos do primeiro capítulo com os do 10º. Este retrata um jejum parcial, enquanto aquele, uma restrição alimentar contínua, que também carregava propósitos espirituais. Explicando melhor, o capítulo 10 narra e especifica um episódio de jejum parcial feito por Daniel, em que ele não comeu nada saboroso, nem provou carne e vinho por 3 semanas. Já o primeiro capítulo conta outra história, com importantes lições a considerar. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a eles: por favor, façam uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dei-me legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Daniel 1, 2 e 3. Os judeus tinham de observar, por determinação da lei mosaica, restrições a vários tipos de alimentos. Levíticos 11, do 1 ao 47. A decisão de Daniel de não se contaminar com as iguarias do rei era, portanto, mais que uma opção por alimentação saudável, como alguns alegam. Vale lembrar que naquela época eles não tinham alimentos processados ou industrializados aos quais evitar. A escolha do profeta era baseada em valores espirituais. Apesar de não se tratar de um jejum propriamente dito. Que lições encontramos, então? Se almejamos a cultura do jejum, devemos ter a prática de jejuar com regularidade, como Daniel. Mas também podemos viver uma vida jejumada como a dele. Uma vida jejumada é um estilo a adotar na rotina, com abstenções intencionais,
pode incluir um padrão de controle sobre a qualidade e a qualidade dos alimentos que ingerimos, por exemplo. Além de determinados tipos de dietas ou restrições a realizar por períodos específicos e até mesmo mais prolongados. João Batista, além das restrições de seu nazireado, possuía um padrão alimentar diferenciado. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mateus 3, versículo 1 ao 6. Já vi pessoas tentando explicar a dieta de João Batista, como se no deserto da Judéia não houvesse opção de alimentação diferente. Isto não é verdade. João estava próximo ao restante da civilização. Prova disso é que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Rio Jordão, iam até onde ele estava. Se o acesso das pessoas da região até João era fácil, o inverso também é verdadeiro. Eu quero ler com vocês isso aqui, o rodapé, que eu achei muito interessante. Russell Chaplin comenta: diversos escritores antigos concordam em que o povo pobre comia gafanhotos, e assim não se pode aceitar a interpretação de que eram gafanhotos simbólicos, como dizem alguns, alegando que a veracidade e a um tipo de planta ou a outra coisa com nome semelhante. Ver Levítico 12, 22, Plínio I 29, VI 30. A referência em Levítico mostra que diversos tipos, talvez 3 ou 4, eram usados como alimento. Lemos também que os gafanhotos eram vendidos nos mercados de países como a Arábia. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, volume 1, página 281. A Bíblia diz que ele se vestia de forma diferente, mas não relaciona isso com a falta de opção de roupa. Semelhantemente, não há outra razão para a dieta de João Batista que não seja sua própria escolha. Ele decidiu alimentar-se daquela forma. De todos os tipos de jejum, o parcial é o que possibilita a maior diversidade. Alguém pode permanecer dias em jejum intermitente, por exemplo, pulando certa quantidade de refeições. Outros podem não diminuir a quantidade de refeições, mas incluir privações de determinados alimentos. É possível passar dias apenas com sucos de frutas e caldos de legumes. Caso tenha afirmado com recorrência, cada um determina seu próprio tipo de jejum, ou segue uma direção personalizada do Espírito Santo. Ademais, é impossível somar a jejuns regulares também uma vida jejumada. A exemplo de Daniel e João Batista. Trata-se de uma rotina de abstenção alimentar parcial, com benefícios patentes ao corpo e ao espírito. O jejum parcial é provavelmente a melhor forma de iniciar os jejuns. Também pode servir, como veremos depois, de preparação para votos prolongados. Jejum sobrenatural. O jejum
sobrenatural que pincelamos há pouco não é apenas uma sugestão minha à lista de diferentes formas de jejuar, mas uma constatação bíblica. Moisés, por exemplo, absteve-se também de água por 40 dias. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Êxodo 34, 28. O corpo humano não pode suportar em condições naturais tanto tempo sem água. Vimos que, via de regra, jejuns bíblicos com abstinência de água possuem duração máxima de 3 dias, como no caso de Jonas, Esther e Paulo em sua conversão. Já com Moisés foi diferente. Ele realmente não bebeu nada durante seu jejum prolongado. Esteve imerso na presença e na glória divina por 40 dias. Infere-se, portanto, um evento milagroso sobrenatural. Não é o caso de Jesus, que embora tenha jejuado o mesmo tempo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, 2. Como já observamos, diferentemente de todos os outros relatos bíblicos, não há menção de não bebeu, nem de teve sede. Quanto ao jejum de Jesus ter incluído a ingestão de água, o seguinte argumento é apresentado na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre. Uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação, como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além do de um homem cheio do Espírito Santo. Além disso, não podemos dizer que Cristo jejuou por 40 dias, como Deus. Ele o fez como um homem. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. João 14, 12. E isso inclui tanto seus milagres quanto seus jejuns. Convém citar ainda a experiência de Elias, que muitos não consideram ter sido um jejum. Entretanto, ainda que não tenha sido um jejum convencional, havemos de concordar que se trata de mais um exemplo de alguém que, de modo sobrenatural, não comeu por 40 dias. Examinemos a narrativa bíblica. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela caminhada, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, do 5 ao 8. Elias foi sobrenaturalmente alimentado. O anjo que o serviu e ordenou que comesse de novo. Apresentou o motivo: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. A informação seguinte enfatiza o resultado daquela refeição. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Alguns podem argumentar que a comida foi um tônico, mas que o profeta pode ter comido outras vezes no caminho. A Escritura, contudo, pontua que a jornada de 40 dias e noites foi feita com a força daquela comida, não de outras. Não acredito que se tratava de um alimento natural, e sim espiritual.
Mencionei anteriormente a experiência de Robert Tom, que foi sobrenaturalmente alimentado de modo a que conseguiu concluir o jejum que o Senhor orientou que ele fizesse. Tem um amigo, o pastor Gustavo Bessa, que se propôs a jejuar dias ingerindo apenas água. Ele sonhou no 38º dia do jejum que um anjo lhe servia comida. Acordou sentindo extraordinariamente fortalecido. E, diferentemente do que houve com Robert Tom, teve profunda convicção de que o tempo do jejum já havia se encerrado. Outro fator serviu de sinal de que aquela refeição havia sido mais do que um simples sonho. Ele foi ao banheiro e evacuou. Qualquer pessoa que faz um jejum prolongado sabe que depois de determinado período não há mais nada no intestino a ser expelido, até que se consuma algo novamente. Um exemplo contemporâneo de jejum sobrenatural foi experimentado pelo irmão Yun, conhecido pregador chinês, com extraordinários testemunhos de intervenção divina. Tive o privilégio de encontrar-me com ele algumas vezes, tanto na Alemanha, onde ele mora, como também no Brasil, onde o recebi pessoalmente. Ele exala paixão pelo Senhor de forma impressionante. É difícil de escrever. O irmão Yun compartilha em seu livro O Homem do Céu que, certa ocasião, enquanto prisioneiro na China por pregar o evangelho, fez um jejum de 74 dias, sem comer nem beber. Não há outra explicação para esse jejum, que durou de 25 de janeiro a 7 de abril de 1984, senão que houve uma intervenção sobrenatural. O corpo humano simplesmente não possui condições de sobreviver tanto tempo sem ingestão de água. Só Deus é capaz de alterar esse curso natural. Os resultados também se mostraram sobrenaturais. Houve conversão de muitos presos, resultado de terem testemunhado o sustento divino ao corpo de Yun. A duração. Quanto tempo deve durar um jejum? Mais uma vez, a Bíblia não determina regras quanto a isso. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejuar. É possível, contudo, encontrar exemplos de jejum com duração distinta nas Escrituras. Eles não necessariamente determinam a duração do nosso jejum, mas ampliam nossa perspectiva, principalmente acerca da possibilidade de jejuar por períodos maiores. Um período do dia. Josué se prostrou com o rosto em terra, diante do Senhor, depois da derrota em Ai, até a tarde, expressão que indicava o fim do dia. Apesar de o texto não explicitar o jejum, e ter ficado com o rosto em terra, sem nenhuma outra atividade, sugere que houve jejum. Josué 7:6. Outro exemplo diz respeito aos israelitas, quando entraram em guerra civil com os benjamitas. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel. Chocaram. Estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Juízes 20:26. Um terceiro exemplo é Davi, lamentando a morte de Saul e Jonatas. Então Davi rasgou as suas próprias roupas. E todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram à tarde por Saul, por Jonatas seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. 2 Samuel 1:12. Alguns especulam que a expressão até a tarde signifique o ciclo do dia completo dos hebreus, e não se trate de apenas uma parte do dia. Entretanto,
Tanto no caso de Josué como no de Davi, o jejum foi decidido de improviso ao longo do dia. Depois da notícia recebida, isso implica um jejum inferior a 24 horas. Um dia. O jejum do dia da expiação, como já vimos, acontecia em um dia consagrado ao Senhor e era observado por 24 horas. Levítico 16, do 29 ao 31. 3 dias. Tanto o jejum de Esther 4:16, como o de Paulo, Atos 9:9, tiveram essa duração. 7 dias. Entre os exemplos de jejum com uma semana de duração, estão os do moradores de Jabes de Gileade, por luto, por ocasião da morte de Saul. 1 Samuel 31:13. E o de Davi, quando intercedia pela criança gerada por Batseba. 2 Samuel 12, do 15 ao 18. 14 dias. O jejum involuntário de Paulo e dos que com ele estavam no navio durou 2 semanas, em meio a uma grande tormenta. Atos 23:33. 21 dias. O jejum de Daniel em favor de Jerusalém durou 3 semanas inteiras. Daniel 10:3. 40 dias. Exemplos de jejum com duração de 40 dias, maior prazo encontrado na Bíblia, são o de Moisés, Êxodo 34:28, e o do Senhor Jesus no deserto, Lucas 4, do 1 e 2. Acerca dos votos. Quero enfatizar o quanto pessoas erram ao cravar votos ligados à duração do jejum. Salvo o jejum menores, não aconselho ninguém a fazer votos quanto ao tempo de duração do jejum. Desta forma, não se fica preso ao voto no caso de algo fugir ao controle. Depois dos primeiros dias de desintoxicação, em jejuns prolongados, a sensação de bem-estar é impressionante. No entanto, se alguém passar mal, é aconselhável interromper o jejum. Não se trata de desistência, e sim de incapacidade de prosseguir. Isso é diferente, é claro, de comer só porque sentiu vontade de fazê-lo. Quando se faz um voto, no entanto, sigo o conselho bíblico. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes, melhor é que não vote dos que vote e não cumpras. Eclesiastes 5, do 4 ao 5. É importante que haja no coração uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum, mas ninguém precisa necessariamente transformar isso em voto. Já intentei jejuns prolongados e no meio do caminho fui forçado a interrompê-los. Por outro lado, também já comecei jejum sem a intenção de prolongá-lo. Porém, acabou acontecendo, mesmo sem ter feito planos para tal. Ressalto que estou colocando em foco jejuns maiores, prolongados de 1 semana ou mais, em jejuns menores ou parciais. Creio ser diferente. Há uma possibilidade de ir até o fim sem intercorrências. E insisto, acima de tudo, o critério é pessoal. Fazer ou não fazer um voto de duração do jejum é escolha de cada um. Ainda assim, é sempre bom ser cuidadoso com relação aos votos, já que o conselho bíblico é que eles jamais sejam quebrados. Aqui, terminamos aqui o capítulo 9. Vamos comentar aqui um pouquinho. Aqui já deu pra gente entender um pouco, né? Sobre jejum. Aqui já começamos a compreender o que é cada jejum, a duração de cada jejum e o que pode e o que não pode, né? Vamos dar uma recapitulada aqui. Na quarta-feira, falamos sobre jejum total, jejum normal
E hoje estamos falando sobre o jejum parcial e o jejum sobrenatural. Vamos lá. O jejum parcial é o jejum, por sua vez, é a abstinência de determinados tipos de alimentos, porém não de todos. Admite a ingestão de líquidos e não só água, além de alimentos dos quais o jejuador não tenha se proposto a privar-se. Ele aqui dá um exemplo do jejum de Daniel, né? Que Daniel foi assim. Daniel ele fez um jejum parcial. Ele só se privou de alguns tipos de alimentos, né? Jejuns são feitos com propósitos espirituais, inclusive os parciais. Porque eu já ouvi muita gente falar assim, ó. Jejum só é jejum se privar de tudo, tanto de água quanto de comida. Jejum que não se priva de água e nem comida não é jejum. Deus não recebe. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. E aqui ele tá mostrando que jejum parcial também é um jejum, sim. É um jejum como o outro, dia em total, né? E ele também, ele é um jejum parcial, para você que está começando na caminhada do jejum. Ele é um jejum bom para você que quer prolongar o seu jejum. Por exemplo, você quer fazer um jejum de 24 horas? Faça o parcial. Comece com o parcial. Essa semana eu, pela graça de Jesus, né? Eu consegui fazer meu primeiro jejum de 24 horas. E aqui, igual ele fala aqui, ó, que o jejum, quando você, vamos falar da parte dos votos, que às vezes você não determina um horário que você vai entregar o seu jejum, até quando você vai entregar. Mas é uma coisa, você sente tão bem que você consegue prolongar esse jejum. E o meu, eu fiz ele de 24 horas, mas eu consegui ele ir além das 24 horas. Eu consegui ir além, consegui ficar 1 dia e meio em jejum. Só que esse jejum meu foi parcial. O que eu fiquei? Só em líquido. Por exemplo, água, chás, sucos e vitaminas. Entendeu? Só que deixa eu abrir um parêntese aqui. O jejum é você afligir a alma, não é? O jejum não é uma dieta. É para você afligir sua alma e o seu espiritual, né? Pra você crescer espiritualmente. Então, não é que você vai fazer um jejum parcial e você vai ficar toda hora comendo sopinha. Ou vai ficar toda hora tomando a vitamina. Não. Você estabelece o jejum parcial no caso se você tiver fome. Não é toda hora você tá tomando alguma coisa, toda hora você tá ingerindo algo. Não. O que eu vejo que você pode ingerir à vontade é a água. Porque a água, ela faz bem, o nosso corpo precisa de água, né? Mas agora, as outras coisas que se você colocar como privação, como que tá no seu jejum, não é pra você ficar comendo toda hora. Você tá entendendo? Você vai comer se você tiver fome. No meu caso, eu senti fome por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Eu fui sentir fome. Então eu fiz uma vitamina. Entendeu? Aí depois disso eu não comi mais nada. Só no outro dia, no almoço, que eu comi. Entendeu? E é isso. Vocês deu pra entender sobre o jejum parcial. Entenderam sobre o jejum parcial? Aqui ele fala também, cada um determina seu próprio tipo de jejum, ou segue uma direção personalizada do Espírito Santo. Tudo tem a ver com intimidade com Deus, né? Tudo tem a ver com intimidade do Espírito Santo, tudo tem a ver do que o Espírito Santo requer de você. Se o Espírito Santo falar pra você assim, olha, eu vou falar por mim, fala pra mim assim, Mayara, eu quero que você tire um período de jejum de 3 dias. E eu quero que nesses 3 dias você coma só uma fruta por dia. Você vai comer só uma fruta por dia. E isso é um jejum personalizado do Espírito Santo, que foi ele que me direcionou ao que era para fazer. Ah, mas como eu saber que é o Espírito Santo? Meu querido, isso aqui eu acho que não tem como eu te explicar, porque é algo sobrenatural. O Espírito Santo fala com você.
ele fala. Deixa eu só ler aqui. Deixa eu voltar aqui. A Raquel falou: o jejum bíblico, maravilhoso. Até para quem queira fazer um jejum intermitente e nunca conseguiu. O jejum bíblico não tem regra, é o que você combinou com Deus. Isso mesmo, Mayara. Só tive fome, daí tomar um caldinho ou vitamina. Isso mesmo, se sentir fome. Agora, aqui ele também falou o que eu acabei de falar, ó. O jejum parcial é provavelmente a melhor forma de iniciar os jejuns. Também pode servir, como veremos depois, de preparação para votos prolongados, viu? Então o jejum parcial ele é bom para você estar iniciando e é bom para você também que está se preparando para votos longos, para propósitos longos, mais de 2 dias, mais de um dia, vamos dizer, né? Agora ele falou aqui que eu achei muito interessante, que eu não sabia, que é o jejum sobrenatural. Você sabia que ele mencionou que o jejum sobrenatural? E voltando aqui, esse jejum sobrenatural não é citado na Bíblia. Ele que abriu um parêntese e colocou o jejum sobrenatural, que ele achou importante colocar, tá bom? Aqui, ó. O corpo humano não pode suportar em condições naturais tanto tempo sem água. Vimos que, via de regra, jejuns bíblicos com abstinência de água possuem duração máxima de 3 dias, como nos casos de Jonas, Esther e Paulo em sua conversão. Já com Moisés foi diferente. Ele realmente não bebeu nada durante seu jejum prolongado. Esteve imerso na presença e na glória divina por 40 dias. Interfere-se, portanto, um evento milagroso, sobrenatural. Então, quem conseguiu na Bíblia fazer o jejum sem nada, aqui ele cita Moisés. Moisés ele ficou 40 dias sem nada, sem água e sem comida, só sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Convém citar ainda a experiência de Elias, que muitos não consideram ter sido um jejum. Entretanto, ainda que não tenha sido um jejum convencional, havemos de concordar que se trata de mais um exemplo de alguém que de modo sobrenatural não comeu por 40 dias. Aqui também está falando sobre Elias. Elias, ele estava debaixo de um pé de zimbro, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero confirmar a história para mim vir trazer fatos verdadeiros para você, o que está na Bíblia. Eu não quero falar para você que nada que não está na Bíblia. E como eu não domino essa história aqui, eu não me lembro agora, não vou falar para você o motivo que ele estava debaixo desse pé de zimbro. Não vou te falar, tá? Vou só falar o que está aqui. E ele estava dormindo, né? E o anjo mandou ele levantar e comer. Falou, Elias, levante e coma. E na hora que ele acordou, ele viu ali sobre uma pedra em brasa o pão assado e um jarro de água. Eu acho lindo isso. O próprio Deus mandou o anjo levar comida para Elias. Olha o cuidado de Deus com Elias. Eu só vou recapitular que eu tô conseguindo lembrar aqui agora. Só sei que Elias, ele estava querendo desistir. Ele queria parar. Estava com medo. E ele não queria mais. Ele falou até assim, Senhor, eu não quero viver mais. Tira a minha vida. Não quero viver. E ele ficou nesse baixo dessa árvore. E ele adormeceu. E com isso, o anjo acordou ele, falando para ele levantar e comer. Quero abrir um parêntese aqui, que eu comecei a falar no início. Quero dar continuidade aqui. Muitas vezes, nós estamos apenas cansados. Não é que você quer parar. Não é que você quer desistir. Muitas das vezes, você só quer descansar. E que foi isso que Deus orientou Elias. Ele descansou e comeu, né? Depois comeu de novo, depois dormiu, depois comeu.
E foi aquele período de descanso. Por quê? Porque a caminhada era longa. E eu falo para você, a sua caminhada ainda é longa. Deus tem coisas para se cumprir na sua vida ainda. Através de você, vidas se encontrarão a Ele. Através de você, vidas serão salvas. Por que você quer desistir agora? Por que você quer parar agora? Seu propósito ainda não se cumpriu. Às vezes, muitas vezes você deve ter falado, Senhor, eu já não sirvo mais para mais nada, Senhor. Senhor, tira a minha vida, Pai. Isso entra também um caso de depressão. Pessoas que estão entrando em depressão têm esse sentimento de querer morrer, de não sentir desejo por nada, né? Mas eu só falo para você, não desista. Você não vai morrer. Deus tem ainda muitas coisas a fazer através da sua vida, na sua família. Quando a gente fala isso pro Senhor, que a gente não quer mais viver, é porque nós já estamos cansados, né? É que nós já estamos tão sobrecarregados que nós falamos pro Senhor, fala, Senhor, escolhe outra pessoa, eu não dou conta mais, eu não quero mais esse chamado, tá sendo muito árduo. Mas eu quero falar para você, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém cresce sorrindo. Se você está sofrendo, se está te confrontando, é porque você está crescendo. É porque algo grandioso Deus vai fazer através da sua vida. Então não desista. Apenas levante, come, porque a caminhada é longa. E voltando para cá, a gente saiu um pouquinho, né? A gente saiu um pouquinho e a gente voltou de novo. Voltando aqui. Então é esse o jejum sobrenatural. Aquele que é o próprio Senhor que nos sustenta. O próprio Deus nos sustenta. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E deixa eu ver aqui. Aqui fala assim, a escritura aponta que a jornada de 40 dias e noite foi feita com a força daquela comida, não de outras. Não acredito que se tratava de um alimento natural, e sim espiritual. O próprio Deus alimentou Elias ali, né? Porque Deus sabia que a caminhada ia ser longa. Isso que estamos fazendo aqui, nessas lives, todas as segundas, quartas e sextas, é um alimento espiritual para nós. Nós estamos alimentando o nosso espírito. Nós temos que ter reservas. Isso é a verdade que eu falo para você. Nós temos que ter reservas espirituais. Porque nós não sabemos que dia será o dia mau. Nós não sabemos o dia que estaremos ruins. Nós não sabemos os dias que iremos querer desistir. Então, se quando nós temos, peraí, me perdi a palavra. Nós temos reservas espirituais. Quando chega esse dia mau, nós temos forças para olhar e falar, eu não posso desistir. Igual cantou aquela canção ali, ó. Não dá para desistir. Não tem como desistir, né? Agora aqui vamos falar sobre a duração. Quanto tempo deve durar um jejum? Você sabe? Uma vez, a Bíblia não determina regras quanto a isso. Cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejuma. Então aqui você é livre para escolher. Aqui ele fala de o período de um dia, um período do dia, que é o jejum de quando você jejuma só amanhã. Sabe quando você tira seu café da manhã? Fala, Senhor, hoje eu não vou comer nada de manhã, porque eu estou jejuando ao Senhor, né? Então, esse é o jejum do período do dia. Você tirou só uma refeição, né? O período de um dia é quando ele dura as 24 horas, né? Um dia. Aí tem o período de 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 40 dias. Esse aqui é os jejuns citados na Bíblia, tá? Mas o seu jejum é suas regras. Você pode jejuar o período que você quiser, quanto tempo você quiser, tirando o alimento que você quiser, tá bom?
bom? Você pode ficar livre nisso, a não ser que o próprio Espírito Santo te direcione a algo diferente, tá? Acerca dos votos, isso aqui eu achei muito interessante a gente falar, ó. A Raquel falou que foi lindo o relato do pastor que estava sonhando, que comeu e evacuou na vida real. Eu também achei muito interessante isso. Achei muito legal isso aí. Acerca dos votos, isso aqui, ó, até um período eu não sabia disso, viu? Aprendi, tô aprendendo com vocês, junto com vocês. Ó, quero enfatizar o quanto pessoas erram ao cravar votos ligados à duração do jejum. Salvo jejuns menores, não aconselho ninguém a fazer votos quanto ao tempo de duração do jejum. Dessa forma, não se fica preso ao voto no caso de algo fugir do controle. Então, o que ele aconselha? Que quando você for jejuar por um período maior, por exemplo, de um dia, ou de mais horas, vamos dizer, de colocar de um período de 18 horas ou 10 horas, não sei. Ele fala para você não determinar, falar assim, Senhor, eu vou jejuar hoje 24 horas, por exemplo. Ele aconselha que você não faça isso, por quê? Porque nesse meio tempo, se você não é acostumado a jejuar, preste atenção nisso. Se você não é acostumado a jejuar, não estabeleça hora para acabar a duração, não estabeleça voto. Por quê? Porque lá em Eclesiastes 5, do capítulo 4 ao 5, fala: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Porque quando você estabelece, se acontecer alguma interferência, e se você às vezes tiver que comer, você não vai estar quebrando um voto que você não falou. Eu, por exemplo, eu estava falando para vocês, no jejum de 24 horas, eu falei assim, Senhor, no caso, eu falei, Senhor, eu vou jejuar 24 horas. Porque eu coloquei o Espírito Santo colocou no meu coração, que era 24 horas. E isso aqui seria parcial. Então, no caso de jejum parcial, gente, tá acabando aqui meu tempo, meu Deus. Hoje eles me deram pouco tempo, hein? Meu Deus. Se cair aqui, gente, eu vou entrar de novo, tá bom? Pra gente conseguir concluir, tá? Então, caindo aqui, não se preocupe, eu entro de novo. Beleza? Então, ele fala pra gente não colocar, estabelecer tempo, duração do seu jejum, né? E no meu caso, eu jejuei às 24 horas e como eu vi que eu estava bem, eu consegui ir mais um pouco. Eu consegui ir além, assim como ele falou também, né? Que muitas vezes ele tentou jejuns prolongados, ele fez jejuns prolongados demais e ele conseguiu ir além daquilo que ele tinha estabelecido, né? Isso não é o problema. O problema é quando você estabelece um limite ali e você tem que quebrar por algum motivo. Você entendeu? Aqui ele falou aqui, ó. Acima de tudo, o critério é pessoal. Fazer ou não fazer um voto de duração do jejum é escolha de cada um. Ainda assim, é sempre bom ser cuidadoso com relação aos votos, já que o conselho bíblico é que eles jamais sejam quebrados. E no sorteio, eu quero aqui agradecer a vocês. Vocês que estão aí, vocês são fiéis, viu? Vocês são fiéis. É muito raro algum de vocês aí não estar nas nossas lives, viu? E eu agradeço a vocês por estarem aí. Deixa eu agradecer aqui quem está aqui. Agradecer a Raquel, a Valdirene, a Rafa, a Jerusa, a Ana Clara, a Leia, o Alan, a Sara, que está aí também. Muito obrigada por vocês sempre estar aqui interagindo comigo. Muito obrigada. Isso aí que me impulsiona. Eu já falei para o Senhor. Eu não quero aqui ganhar seguidores, eu não quero aqui ganhar holofortes, não. Eu quero aqui que a palavra do Senhor seja pregada. A minha intenção aqui é levar o evangelho de Jesus. A minha função aqui é tentar trazer um ânimo para a sua alma. Tentar te ensinar aquilo que eu já sei, ou então aprendermos juntos alguma coisa, né? E se dessa live aqui, dessas lives que tem feito, sair uma pessoa só, que entendeu, que pratica o que falamos, para
para mim já é o suficiente. Não importa com quantidade, eu importo com quem realmente está aqui e com quem realmente pratica aquilo que ensina, né? Aqui também no YouTube nós temos uma seguidora fiel, ela sempre curte, ela sempre compartilha, ela sempre tá ali presente, que é a Daiane Santos. Ela sempre tá comentando, sempre curte. Ela não participa das nossas lives no Instagram porque ela não tem Instagram. E ela é nossa participante do YouTube. E ela é uma seguidora assim fiel. E o que eu decidi? Que eu vou fazer, que esse um sorteio será pro YouTube, que no caso não terá sorteados. No YouTube, quem vai ganhar vai ser a Daiane, porque ela é fiel lá, ela sempre comenta, compartilha, ela vai ganhar. Não sei o que será ainda, vamos ver com a nossa equipe. E aqui no Instagram, tá? E você que já participou desse sorteio do livro A Cultura do Jejum, não se preocupe. A partir do próximo livro você vai continuar participando, tá? Só seu nome que não vai estar aqui, né, nos próximos sorteios, porque você já ganhou. Então vamos dar oportunidade para as outras pessoas que ainda não participaram, né? Não ganharam. Beleza? Deu para vocês entender? Amém, Rafa, amém. Deus continue lhe usando, amém. E então aqui vamos lá pra gente... O sorteio hoje, vamos fazer um sorteio bem como é que fala? Bem rústico aqui mesmo, vão ser com os papelzinhos mesmo, tá? Vou virar aqui só pra vocês verem os nomes que vão estar aqui no sorteio, tá bom? Pera aí. Aqui, ó. Os nomes que vai estar aqui, que vai participar desse sorteio. Vai ser o da Rafa, ó. R. Gomes Oliveira, que é a Rafa. Que vai estar aqui. Ó. Tudo claro aqui pra vocês verem. A Leia, que é fiel aqui, é muito raro eu não ver a Leia aqui. E a Leia é de longe, né, Leia? Só confirma aí pra mim, Leia, de onde você é. Valéria B. Marcos, não sei se a Valéria tá aqui hoje, mas a Valéria também é muito raro o dia que ela não está aqui, viu? A Kellen Cris também sempre está aqui. Às vezes falha uma vez ou outra. A Moncaína, Caína lá de Montemor, São Paulo, vai estar aqui também. E como eu falei pra vocês, para participar do sorteio tem que fazer o quê? Comentar nas nossas publicações, comenta na live salva, principalmente na live salva, comente, tá bom? Poliara, como eu falei, quem já ganhou vai estar participando do próximo livro, do sorteio do próximo livro, tá bom? Quando formos lá pro rumo ao 120, o seu nome vai estar aqui de novo. É porque a gente quer dar oportunidade para quem ainda não participou, quem ainda não ganhou nada aqui, entendeu? Então aqui, deixa eu dobrar esse aqui de novo, tá grande, isso aqui também. E a Leia é de São Paulo, interior de São Paulo, São José do Rio Pardo. Isso mesmo. Aqui, ó. Vamos lá. Peguei o papelzinho. Vamos ver quem é. Tararara. A Caína de São Paulo que ganhou, viu? A Caína que ganhou. Então, a Caína, que foi a nossa ganhadora de hoje. Você que não ganhou, não fique triste, tá? Que vamos ter vários sorteios aqui ainda, não se preocupe. Ainda vamos ter outros sorteios. E, como eu falei, recapitulando. Aqui a Caína ganhou, né? Então, ela vai participar agora só quando vamos começar o próximo livro. Que é o Rumo ao 120, tá? Que ela vai ganhar de novo. Você que não fique triste. Nos próximos sorteios, o nome de vocês vão estar aqui. Tá bom? Continue interagindo conosco. Segunda-feira, vamos fazer outro, Raquel? Acho que ela quer falar isso. Então, você que ainda não ganhou, não fique triste. Você vai ganhar. Tá bom? Vamos tirar o print? Ah, e também tem um print também.
para você participar também. Tira o print aqui do da nossa live. Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Eu quero que apareça a camisa, peraí. Pronto. Tirou o print? Acabando a live, você vai fazer o quê? Vai postar nas suas redes sociais, vai marcar Vivendo Filipenses 4, tá bom? E também, na hora que a live estiver salva, depois que a live estiver salva, comente lá também. Deixa um comentário lá pra mim, lá, alguma coisa. Nem que você não tenha gostado, mas comente lá, tá? E deixa eu lembrar que mais. Você do YouTube também continua interagindo. A ganhadora do YouTube é a Daiane. A nossa equipe vai entrar em contato com a Daiane para falar para ela e decidir qual que será, né, o que ela irá ganhar. E também a Caína também vai entrar em contato com a Caína. A Caína acho que não está aí hoje, mas ela estava no início. Deve ter saído por algum motivo. E comente, curte, compartilhe e faz isso. Deixa eu lembrar vocês um detalhe aqui. Eu tô me sentindo sozinha nas nossas interações do Instagram. Vocês viram aí que eu coloquei uma enquete? Vocês viram aí que eu coloquei uma enquete sobre o devocional? Se você não viu, acabando aqui, você vai ir lá nos nossos stories e vai curtir lá, ou então, curtir não. Você vai votar lá no que eu perguntei vocês, tá? Porque eu preciso tirar umas dúvidas, porque tá vindo coisas boas aí, tá? E... tem que repostar nossas publicações também. Você que, às vezes a gente faz um post, alguma coisa, compartilhe também, coloque nas suas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o nosso Instagram, tá bom? Igual eu falei pra vocês aqui, eu não tô aqui em busca de seguidores, de fama, não. Fora de mim. Eu quero aqui levar a palavra do Senhor. Mas seja um agente missionário. Sabia que você faz missões? Quando você envia uma publicação para alguém, quando você envia um vídeo para alguém sobre Jesus, sobre o Evangelho, você está sendo missionário. Você está enviando alguma coisa sobre Deus para essa pessoa. Às vezes essa pessoa precisa dessa resposta, dessa palavra. E está sendo edificadas, né? E isso dá engajamento para nós. Tá bom? Certinho? Certinho? Podemos ir embora? Ou você quer ficar mais aí? Vambora, né? Sexta-feira, dia de descansar. Façam uma maratona nas nossas lives aí. Você que perdeu algum capítulo, você perdeu a leitura de alguma coisa, vai aí. Vai nas nossas redes sociais, no YouTube também nos ajuda muito quando você vai no YouTube, quando você deixa seu like, envia pra alguém, porque no YouTube tem como você enviar um WhatsApp pra outra pessoa. Às vezes você conhece alguém que não tem Instagram, quando você vai no YouTube e envia pra essa pessoa, ela vai conseguir ver também e vai ser bom também pro nosso canal, tá bom? Vamos orar. Meu Deus, tá esquecendo da gente orar. Oração final, vamos orar pela Valdirene, pelos seus filhos, pela sua netinha, que eu vi que pediu oração. Se mais alguém tem algum pedido de oração, coloque aí, tá? Eu vou abrir os olhos aqui de vez em quando pra me ver como é que vai estar o funcionamento aí, tá? Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, como Tu és bom, Pai. Senhor, como Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por ter nos dado sabedoria, graça, Senhor. Senhor, que essa palavra venha entrar nos nossos corações, que não viemos esquecer, Deus, daqui a pouco, Senhor, o que foi falado aqui, mas que viemos praticar e guardar no nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero orar agora, Senhor, pela saúde, Senhor, dos filhos da Valdirene, Senhor, do Arthur, da Gabriela, Pai. Da Alice, Senhor, a sua netinha, Pai. Dê saúde a eles, Pai. Ó Espírito Santo, vem abrir, Deus, olhos espirituais, Deus, dos filhos dela, Pai. Para que venham compreender, Pai, tanto que o Senhor é bom, Pai. Para que eles venham compreender, Pai, que o Senhor os ama, Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai. Vamos orar também agora, Senhor, pelo cunhado da Jerusa que sofreu um infarto, está internado, Pai. Senhor, visita aquele leito de hospital agora, Pai. Senhor, nós não podemos ir lá naquele hospital, mas o Senhor pode, Jesus.
Entre agora naquele leito, Senhor. Visita, Deus, ele, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, visita, venha trazer cura, Pai. Senhor, mas acima de tudo, Senhor, como aprendemos, Pai, que seja feita, Deus, a sua vontade, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Muito obrigado por essas pessoas, a quem ganhou o sorteio, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, pela vida da nossa equipe. Obrigada pela nossa equipe, Pai. Porque aqui, atrás das câmeras, tem uma equipe, Jesus. Tem, Espírito Santo, aquelas pessoas que nos ajudam aqui espiritualmente, que nos ajuda, Senhor, financeiramente, Senhor. Tem pessoas, Deus, que sempre está aqui, Deus, nos ajudando. Obrigada, Senhor, para aqueles que nos assistem, Pai. Senhor, que eles não venham, Deus, ser apenas ouvintes, Pai, mas que eles venham ser praticantes, Pai, da Tua palavra. Que essas palavras, Deus, que sejam as boas novas do Senhor. Que sejam palavras, Senhor, para levar ânimo, Deus, para as pessoas. Para, Deus, às vezes, corrigir aquilo que está fazendo de errado, Pai. Mas que, acima de tudo, venha ser, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que era para ter orado para a mãe da Poliara, minha sogra, né? Mas não tem problema, não. Eu vou orar por ela no secreto. Viu? No secreto eu vou lá e oro por ela. Tá bom? E finalizamos a nossa live. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E até segunda-feira, viu? Segunda-feira voltamos com mais leitura do livro. E já estamos chegando no capítulo 10. Meu Deus, tá acabando. Falta só 2 capítulos para acabar. Eles são 12 capítulos, tá acabando. Daqui a pouquinho nós estamos acabando e iniciando já o rumo ao 120. Nossa, como passou rápido, né? E você aí, vai nos nossos stories aí e participa da nossa enquete lá, por favor. Me dá uma forcinha aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até segunda.